Porque a Escritura diz: sejam santos, porque eu sou santo. Você sabe o que é a geografia? Vamos à etimologia para dar-lhe uma pista. A palavra vem do grego agios, que disse daquilo que é santo ou sagrado, e grafia, que disse do ato de escrever ou do que foi escrito, resultando em escrito santo ou escritura sagrada. O termo agiografa, cunhado por São Jerônimo no século V, foi inicialmente empregado para adjetivar os livros da Bíblia, a Sagrada Escritura, e a isto restringiu-se por um longo tempo. Apenas em meados do século XI, o termo foi empregado para designar outros tipos de escritos. A geografia, portanto, também conhecida como agiologia, é hoje a designação do ramo de pesquisa que estuda a vida dos santos, beatos e servos de Deus, com virtudes heróicas reconhecidas pela Santa Igreja Católica. Isto é, aqueles que viveram de forma exemplar, pondo em prática os valores dogmáticos mais caros ao cristianismo católico, sendo exemplo de vida cristã a todo o corpo de fiéis, na busca de redenção e salvação. Os relatos sobre a vida dos santos existem desde pelo menos o século II, e foi denominado de muitos modos: atos, elogios, legendas, florilégios, ofícios e muitos outros, sempre apresentados em diversos estilos literários, como prosa, peça cênica, poesia. Um dos precursores foi o santo e doutor da Igreja, Atanásio de Alexandria, que escreveu possivelmente a primeira biografia conhecida da vida de um santo, a biografia de Santo Antão, que junto com outro manuscrito contemporâneo, a narrativa do martírio de Policarpo, foram possivelmente os primeiros manuscritos hagiográficos que temos notícia. O relato da vida de santos e a compilação de documentos e lendas continuou a ocorrer desde o século II, porém discretamente, em razão da perseguição dos cristãos, que deu-se até pelo menos o século IV, quando então o cristianismo passou a se tornar a religião dominante. Nesse período de expansão do cristianismo, era necessário fortalecer a doutrina da Igreja e afastar os requisitos da cultura pagã do Império Romano. Uma via para isto foi a publicação de relatos edificantes, de forma a popularizar o exemplo da vida dos santos. Foi no século XIII que foi elaborada e publicada a primeira antologia geográfica, a Legenda Áurea, de Jacopo di Varese, que é talvez a mais popular colação de geografia já publicada. No entanto, somente em meados do século XVII, o estudo crítico e sistematizado foi melhor desenvolvido por Jean Bolland, um teólogo e sacerdote jesuíta que dedicou-se a biografar e organizar documentos sobre a história de muitos santos, tendo como resultado de seu esforço o estudo e a publicação dos Acta Sanctorum, que são possivelmente os volumes hagiográficos mais importantes da Igreja. Após os primeiros volumes publicados sob a supervisão de Bolland, novos volumes foram sendo publicados nos séculos seguintes, sempre aperfeiçoando o caráter crítico e científico das hagiografias, tornando mais rigoroso o exame das fontes e documentos considerados. O legado de Bolland e seus métodos foram preservados pela Sociedade dos Bollandistas, formadas por sacerdotes jesuítas que, assim como seu mestre homenageado, dedicaram-se a compilar e organizar criticamente documentos sobre os santos, expandindo o conceito de ciência geográfica. E eles foram os responsáveis por todos os martirológios que catalogou muitos santos e beatos mártires e de outros status eclesiásticos. Agora que você sabe o que é a geografia, está pronto para conhecer a vida dos santos e aprender como trilhar seus passos para a santidade?